aconteceu foi tão de repente. Quando o amor nasceu, lá estava a gente e uma lua bela surgiu. No céu do teu olhar, silente seu brilho, barco a navegar, meu mar e meu rio, que me fez sonhar. Quando o sol brilhou pela primavera e nos acordou da nossa quimera, e você me deu a sua mão, fez-me seu Orfeu, poema e canção, e me prometeu muito mais que paixão, me endoidecer. Lucas e Rômulo assinando a trilha sonora do nosso programa a semana inteira. O nosso assunto agora é cinema. Você sabe que dia 19 agora vai ser o dia do cinema nacional. E eu estou aqui com uma figura que entende muito disso. É professor de História da Universidade Federal do Piauí, em Floriano. É editor de cinema da revista Acrobata, que já está na sua 4ª edição. A gente já trouxe todos os acrobatas aqui, o Tiago o Demétrios, e agora estamos trazendo o Aristides também. Mas antes de apresentar melhor o professor Aristides para falar sobre cinema, eu queria chamar um breve VT para você entender um pouco mais sobre o que vamos abordar com ele. Pode rodar. A sétima arte não tem fronteiras. Da saga de Scarlett O'Hara em O Vento Levou ao drama de Dora, que trabalha escrevendo cartas para analfabetos na Central do Brasil. Para a alegria de muitos, os dados confirmam que os últimos anos foram de crescimento do cinema brasileiro. Em 2013, por exemplo, foram 127 longas-metragens nacionais lançados em circuito comercial, um recorde histórico, com 27,8 milhões de espectadores, gerando uma renda de 296 milhões. A participação de público dos filmes nacionais em 2013 foi de 18,6%. Para se ter uma ideia, 10 filmes brasileiros ultrapassaram a marca de 1 milhão de bilhetes vendidos e 24 tiveram mais de 100 mil espectadores. Ao todo, o mercado brasileiro de salas de exibição teve em 2013 149 milhões e meio de ingressos vendidos e uma renda de mais de 1 bilhão e 700 mil, apresentando um crescimento contínuo nos últimos 5 anos. Os números são expressivos, tendo como referência o próprio Brasil, mas tendo como referência o que é produzido mundialmente numa indústria cinematográfica que cresce numa velocidade absurda, é muito, muito pouco. A nossa distribuição é ruim, as nossas salas de cinema, no geral, no Brasil, são bem ruins, e o investimento nisso não passa de algumas indicações tímidas ao Oscar, por exemplo. Mas são alguns dos assuntos que a gente vai abordar com você, professor Aristides. Muito obrigada por ter vindo aqui. Finalmente, não é? Com certeza, até que enfim, né? Pois é, até que enfim o professor pôde vir aqui. A gente conseguiu conciliar a agenda de conteúdo do programa com a agenda dele aqui em Teresina, e é muito bom falar sobre isso. Por que temos dificuldade de fazer um cinema de qualidade competitivo, professor? Na verdade, eu discordo desse mito que se criou em torno do cinema nacional como um cinema menor, de baixa qualidade, né? Isso é uma herança que a gente carrega desde os anos 80, quando a pornô chanchada ela dominava o mercado, né? Então, até hoje, tem muita gente que diz o cinema brasileiro só fala de pornografia, de favela, de sertão pobre, né? Esses estereótipos eles já acabaram, né? A gente está vivendo um momento hoje que nós temos uma explosão de novas mídias, né? Da tecnologia das mídias móveis, celular, câmera fotográfica. Então, hoje, todo mundo está podendo ter essa possibilidade de produzir filmes. Como curta, né, no caso no âmbito do curta-metragem, né? Principalmente. E novas paisagens estão aparecendo, né? A gente não está mais preso a essa estética da favela e da pornô chanchada, que já acabou há muito tempo. Então, eu vejo com um olhar muito otimista o cinema brasileiro. Eu acho que a gente está crescendo em termos de produção, mas, como você falou, é muito tímido em relação ao mercado internacional, né? Então, eu acho que a gente tem que olhar para dentro, ver o que está sendo produzido, o que está acontecendo, né? Para que a gente possa situar politicamente esse panorama. Porque a gente, às vezes, fica muito preso aos grandes filmes de bilheteria e esquece as produções alternativas que ocorrem à margem desse processo. Quem está produzindo de forma alternativa hoje está em que estado, produzindo onde, com que inspiração? Por exemplo, hoje aqui no Nordeste, a gente pode citar a Bahia, né, Paraíba e
Pernambuco, né? É uma cena muito forte hoje da produção audiovisual brasileira. E, por exemplo, nós temos na Paraíba o Tavinho Teixeira, né, que é um cineasta que está tendo uma repercussão muito positiva no mercado, está sendo premiado em festivais nacionais. Em Pernambuco, nós temos o Adalberto Oliveira, também, que já produz na área do curta-metragem e também é um cineasta premiado internacionalmente, né? Então, assim, em Salvador já existe um público consolidado para o cinema baiano. O cinema brasileiro ele já era para ter acontecido mundialmente. Quando eu falo de não ter acontecido, claro que eu estou citando o Oscar, por exemplo, que é uma referência. Embora as pessoas critiquem o Oscar, mas o Oscar é relevante pela própria trajetória dele e o que ele premia. E o que ele tem avançado, de não só premiar o que é americano, novas categorias, os bastidores do cinema, que é super importante. Então, ele desnuda o cinema. E a gente não consegue chegar nem perto disso. A gente é indicado, anos sim, 2 anos não, mas não consegue chegar muito próximo disso. E nesse sentido, foco naquela questão dos filmes que estão circulando, eu acho que a preocupação maior, na minha opinião, não é nem com o Oscar, é de consolidar um público e que esse público possa consumir esses filmes primeiro no Brasil. Isso que eu te perguntar, nós temos público... Nós não temos problema com formação de plateia para cinema. Nós temos um público. Esse público ele é refém do que está sendo produzido, ele é informado, porque, claro que cinéfilos tem muitos, mas a gente não se baseia no mercado em cinéfilos, que são apaixonados. É uma relação passional com o cinema. Mas o público, como é a relação dele hoje com o que é produzido nacionalmente? Eu acho assim, em termos de cinefilia, é muito complicado, porque, como você falou, é muito restrito, né? É um público muito antenado, mas se a gente for falar, a grosso modo, do mercado de uma forma geral, o grande público ele acaba não se informando dessas novidades. Porque o cinema, né, o cinemão do shopping, ele incorpora o filme que vende. Hoje o exibidor ele ganha dinheiro com pipoca e com filme. Então, se eu for exibir, até por os exemplo, formatos, né, de salas VIPs com garçons, é o que cinema é bacana gourmet, de né? ter também, é bacana de ter também, né? Mas assim, são alternativas que se mostram para tornar isso interessante, né? As salas de cinema interessantes. Criar um mecanismo de atração também. Sim, sim. E aí eu vejo assim, é uma questão do exibidor não informar o público dessas novidades. Por exemplo, nós temos um lançamento agora do Irandir Santos, que é o Permanência, que é um filme que está circulando em Goiânia, São Luís, Salvador, Recife, São Paulo, Rio de Janeiro, está rodando pelo Brasil, Teresina não. Em Teresina, né? Quando você vai no shopping, tem lá 6 cartazes, Vingadores, Vingadores, Vingadores. Aí os outros 3, Vingadores dublado, dublado e dublado. O Hulk, ele esmaga prédio. As nossas salas são sofríveis, né, de cinema. O Hulk, ele esmaga os prédios, o Homem de Fogo, o Homem de Ferro explode planetas e por aí vai. Então, a gente está muito, não diria vítima, né? Porque o público também, ele é autônomo. A gente está refém, ele é autônomo, mas assim, para formar... Mas não existe opção. Exatamente, para formar uma cultura de se ir ao cinema, ao ritual, de produzir, de acompanhar como se acompanha a música, a gente está longe disso, a gente está refém dessa situação. Em contraponto, eu queria saber o que você pensa das mega produções de HBOs, do Game of Thrones, do próprio Netflix, da produção fechada de cinema, e que repercute e que está dando muito dinheiro. Eu acho louvável, eu acho que a gente tem que assistir tanto os filmes de fora quanto os filmes de dentro. Eu não sou contra os grandes filmes de espetáculo, porque eu também sou fã. Eu vou ver o Hulk, eu vou ver os Vingadores, eu vou ver Batman. Eu gosto também, porque é um cinema de entretenimento, para você se divertir com os amigos. Mas ninguém loca mais nada, fechou tudo, né? É um tipo de filme que também tem discussão política por trás, porque não é à toa que esse mercado se consolidou, então existe um jogo de poder muito forte por trás. A gente tem que estar percebendo. Com direito a escândalos e tudo. Isso. A gente não pode ficar também recluso ao cinema erudito, intelectual, de pouco público. A gente tem que estar dialogando com o que está acontecendo no mercado também. Mas os downloads, os Netflix, as grandes produções, elas... Está privatizando cada vez mais, né? Totalmente. A gente tem o Juan Piauilino, que ele é do Cine Clube Olho Mágico. Tudo bem, Juan? Bem, boa noite, Maia. Como é que funciona o Cine Clube Olho Mágico? O Cine Clube Olho Mágico, ele funciona há 6 anos aqui em Teresina. A gente funciona em formato de ciclos de mostras, sempre escolhendo um tema, um cineasta específico, um ator,
uma escola cinematográfica, uma corrente estética para a gente exibir uma certa quantidade de filmes e, a partir disso, debater eles com o público. Então, é muito interessante porque a gente está começando a entrar no cenário nacional dos cineclubes, o que é uma coisa que é muito difícil de acontecer com muitos cineclubes, inclusive do centro sul-sudeste, vamos dizer assim, né? Por exemplo, nós funcionamos há 6 anos, funcionamos durante muito tempo na ADUFP. Hoje a gente está com uma parceria com a Casa da Cultura e a gente está com uma média de público de 30 a 35 pessoas por sessão, o que é uma coisa razoável para muito bom. Sim. Muitos cineclubes não alcançam isso. A gente conseguiu trazer alguns documentários, inclusive inéditos, alguns filmes inéditos, que não tiveram a chance de ser exibidos num circuito comercial. Até vocês estavam conversando aí sobre a questão dessa alternativa, né? O cineclube é uma alternativa. Nós tivemos um documentário chamado Plano B, que falava sobre a arquitetura de Brasília, a criação da cidade. Nós também tivemos um documentário belíssimo chamado Uma Passagem para Mário, em que houve um projeto de rodar nos cineclubes de todo o país, e um dos escolhidos foi o nosso, de Teresina, e a gente pôde debater esse filme, inclusive sobre a tutela e a batuta do cineasta, que elogiou a gente pelas redes sociais, para a gente estar... O Cine hoje ele está fixo, ele não é itinerante. Hoje a gente está com a Quem parceria... quiser participar, saber da programação, como é que faz? Geralmente, nós estamos fazendo todas as segundas-feiras, às 6h30, na sala de vídeo da Casa da Cultura. Agora nós estamos com a mostra do Bergman, do Ingmar Bergman, diretor sueco, e nós temos vários ciclo Cinema do Riso, comédia que nós vamos passar também. Geralmente, às segundas-feiras, em algum momento, por questão de cronograma, a gente coloca também numa alternativa à quarta-feira, mas toda segunda-feira, às 6h30, na sala de vídeo da Casa da Cultura, nós estamos com o nosso cineclube lá. Você bate ponto lá, professora? Toda segunda-feira. Às vezes, eu dou só um oi quando não dá para mim, mas eu tô lá. De vez em quando que eu posso, eu tô lá, batendo meu ponto. Fazer cinema no Brasil, na sua opinião, hoje é um bom negócio? Eu acredito que sim. Eu acredito que a gente tem que arriscar, eu acho que a gente tem que correr atrás e ousar, né? O cinema brasileiro está cada vez mais ousado. As alternativas para que esse filme brasileiro chegue ao público estão cada vez mais ousadas. Aqui em Teresina, muitas pessoas dizem, não tem evento de cinema, o cinema que não acontece. Eu acho que a gente está começando a acordar para essa realidade. Eu faço parte, tenho a felicidade de fazer parte de uma geração que usufruiu do cinema de arte do Auditório Herbert. Sim. Ali exatamente na Miguel Rosa. Herbert Parente, não é, Maurinha? A gente falou sobre isso aqui outro dia. E que aos domingos o nosso programa era ir ver cinema de arte ali. E a gente via ali pérolas, que eu acho que é o que o Cineclube está fazendo hoje, de ver coisas que você só tem lá. Você não encontra nas salas de cinema, encontra no Cineclube. Eu acho que o importante é você não deixar de se mobilizar. Professor, como você é um estudioso, um observador, uma autoridade no assunto, você podia citar 3 filmes estrangeiros e nacionais que são referência hoje, na sua opinião, atualmente? Por quê? O Birdman, que está estourando, né? Que é um filme maravilhoso. Até hoje eu não durmo pensando naquele filme. É um filme que tira você da zona de conforto mesmo. Tira. Né? É porque o Michael Keaton é meu alter ego ali do Batman, né? O Nebraska também me marcou bastante. E vou falar um filme que marcou a minha infância, né? Eu vivi, você falou aí da década de 90, a minha infância foi nos anos 90, e eu não posso deixar de falar do Toy Story, né? Que foi um filme que marcou, acho que toda a infância da década de 90. Muita gente, o Juan rindo ali, porque acho que marcou a dele também. Porque, né? Geralmente a gente fala desses filmes intelectuais, filmes adultos, né? Mas o Toy Story, para mim, é um marco, uma referência na minha infância. Assim. E qual é a sua referência de filme brasileiro? Filme brasileiro que me surpreendeu bastante, o Batiguano, do Tavinho Teixeira. Foi o paraibano, né? O paraibano Tavinho Teixeira, que ele fez um trabalho ousadíssimo de filmar o Batman no Brasil. Eu sou fissurado por Batman, e ele fez um filme contando como seria o Batman velho, desempregado, com o Robin vivendo dentro de um trailer no Brasil pós-apocalipse. Outro filme que também muito importante no cinema nacional hoje é o Dick. Dick, ele ganhou, há uns 2 anos atrás, aqui em Teresina, no Festivídeo, o melhor filme experimental, do Adalberto Oliveira, lá de Pernambuco. Trabalho muito sério sobre a questão da paisagem sonora de Recife. E o terceiro filme
que eu posso destacar é o... não estou lembrando agora. Documentário também? Lembrei. O Permanência, do Irandir Santos. O que determina que um filme entre no circuito? É a quantidade de a bilheteria, né? Do público ser relevante a ponto daquela sala ser inclusa no sistema de distribuição. Exato. É isso. O filme, pro exibidor, é dinheiro. Se não tem como arrecadar... Ele vai ser exibido naquela cidade por quê? Ele vai ser exibido para 30 pessoas, né? Então, eu acho assim, no Piauí, em Teresina especificamente, nós vemos esse problema do exibidor não ter essa visão de querer arriscar, porque público tem. Você pode pegar, por exemplo, esse semestre, a parada de cinema, que foi organizada pela galera do Galpão, ali, coordenado pela Tássia Araújo. A Tássia esteve aqui com a gente. E lotou o Teatro do Boi, lotou que ficou gente em pé no corredor para assistir filmes nacionais. E filmes de grandes produções, as filas dobram no shopping. E outra coisa, lá que eu achei interessante, que era pago. Você pagava para entrar, não era entrada gratuita. Legal. E isso é o quê? É o público dizendo, olha, eu estou pagando porque eu quero incentivar o cinema brasileiro. E quem é o dono da sala aqui não tem essa percepção, essa sensibilidade, não está atento a isso e não arrisca, como você falou. E a Acrobata? Quarta edição? Quarta edição, a revista Acrobata. Né? Deixa eu mostrar aqui para o pessoal de casa. Olha Estamos só. aí fazendo incrível, gente. Uma produção matéria que repercute no Brasil inteiro, porque inclusive vocês têm participado com a Acrobata de eventos nacionais, né? Sim, a gente roda por São Luís, São Paulo, Rio de Janeiro. Nós estávamos agora lançando na Mostra do Filme Livre, lá no Rio, a Acrobata. E dentro dessa edição, a gente tem uma matéria do professor Marcelo Iqueda, da UFC, sobre os 25 anos da retomada do cinema brasileiro. O cinema brasileiro ele entrou numa crise no final dos anos 80 e início dos anos 90, com o governo Collor, onde ele detonou a Embrafilme, detonou o Ministério da Cultura, e aí, a partir de 92, 93, o cinema brasileiro ele conseguiu se reerguer com as produções como a da Carla Camurati e outros cineastas conhecidos do cinema nacional. Aristides, volte mais vezes, viu? Você está aqui. Direto em Floriano, só vem aqui? Eu sou caminhoneiro, eu vou e volto. Eu vivo na estrada. Aí lá eu fico de quarta a sexta, fico aqui segunda e terça e vou e volto todo dia. É um professor querido da Universidade Federal do Piauí, lá em Floriano, né? Professor capacitado, qualificado como poucos. Muito obrigada pela entrevista. Venha mais vezes falar de outros assuntos. Tá certo. Eu queria só fazer uma nota rápida, pode ser? Por favor. Na Casa da Cultura, o Cine Clube Olimar está atuando lá também, e eu estou promovendo um mini curso lá de História do Cinema Brasileiro. Quando que começa? Começou já tá rolando? Dia 6, Sim. E a partir do dia 20/6 nós retomamos com a discussão em torno do cinema novo, cinema marginal e cinema de retomada. Que legal. Então, na Casa da Cultura, ligado ao Cine Clube. Todo sábado, a partir das 2h30 da tarde. A partir das 2h30 da tarde. Quanto custa a inscrição? Entrada gratuita. Gratuito. Então, tá aí, gente. Você quer ouvir falar de cinema brasileiro de qualidade, com quem entende do assunto, tá feito o convite. Olha, eu vou para o intervalo comercial, mas antes eu queria falar da livraria Anchieta. São 2 endereços em Teresina, na Álvaro Mendes e na Nossa Senhora de Fátima. Em São Luís, a livraria Anchieta é a livraria moderna. E você pode encontrar não só os clássicos dos livros, os lançamentos, todos os best-sellers, mas também você pode encontrar livros científicos e técnicos. O lugar certo é lá, você pode ter certeza absoluta. Eu vou para o intervalo comercial com Lucas e Rômulo, e daqui a pouco a gente vai falar com o pessoal do Longboard, que está aqui na nossa plateia, na nossa área VIP de conteúdo. Não sai daí, até já. Ando tão à flor da pele que qualquer beijo de novela me faz chorar. Ando tão à flor da pele que teu olhar flor da janela me faz morrer. Ando tão à flor da pele que meu desejo se confunde com a vontade de não ser. Ando tão à flor da pele que a minha pele tem o fogo do juízo final. Um barco sem porto, sem rumo, sem vela, cavalo sem sela, um bicho solto, um cão sem dono, um menino bandido, às vezes me prezava, outras suicida. Oh sim, eu estou tão cansado